Fala, meus amigos. Comecei agora uma jornada de entrevista e hoje eu vou entrevistar esse fera aqui. Vou tirar dúvida de muita coisa. Na verdade, muita coisa eu já venho falando, quebrando mitos. Sim. Porque existe uma tendência muito boa na medicina, na indústria estética, sobre preenchimento. Tem pessoas que desconhecem e você vai tirar as dúvidas agora, para mim. Tá bom? Vamos? Primeiro, se apresenta aí pra gente. Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico há 27 anos, sou Fera. ortopedista, cirurgião de coluna e trabalho com a parte de harmonização corporal há mais de 9 anos hoje. Cacá. 9 anos. Nós temos mais de 5 mil pacientes já harmonizados, né? Caraca, é gente pra caramba, hein? É bastante gente, né? Homens e mulheres, né? Homens, mulheres... Qual é a porcentagem agora? Rapaz, hoje a mulher ainda ela busca muito mais. Muito né? mais. Talvez 80% ainda mulheres, porque o nosso procedimento, assim, o carro-chefe é glúteo mesmo e coxa, né? E coxa também, né? Coxa também. São duas áreas que são feitas há muito tempo e, assim, com muito bons resultados. Só que a gente vem desenvolvendo muito a tecnologia de fazer a harmonização corporal masculina especificamente. Eu vi, eu tô pesquisando muito. E a gente trabalha, então, por exemplo, peitoral, bíceps, tríceps, trapézio, deltoide, até o reto abdominal, se ele estiver bem definidinho, Uau! também dá para fazer. Bem definidinho, tá vendo? Bem, sim, não adianta ter a gordura. Se tiver com gordura, você não vai Isso definir ele. E aí, nesse universo, isso pode ser feito masculino ou feminino. Lembrando que o feminino, a gente nunca faz a harmonização peitoral especificamente. Sim. Por quê? Porque às vezes quando você vai fazer uma mamografia, o preenchimento pode confundir a mamografia. Uau, verdade. Então, se tem uma contraindicação, é mama feminina que a gente nunca faz. Mas ninguém vai querer fazer mama feminina, né? Eu acho que nenhuma mulher vai querer. Homem também. É difícil. Mas tem doido pra tudo. Tem doido pra tudo, né? Verdade é essa. Eu posso até te contar uma intimidade do nosso meio, fitness, Sim. entendeu? Preenchimento é uma coisa bem antiga no fisiculturismo em geral, tá? Bem antiga. Muita gente não gosta de falar sobre isso, né? Nega. Só que nós temos grandes referências antigas e atuais que fizeram muito preenchimento e ficaram bonitos. Sim. Ficaram lindos. A gente fala assim, caraca, meu sonho é ter esse shape. Pessoas que todo mundo olha, caraca, que shape, mas foi bem montado. Ele fala montado, na nossa gíria, bem trabalhado. Tem aquelas pessoas que erram na mão. Como também tem na sua área, tem pessoas que erram na mão, né? Não são ótimos no que faz, acaba estragando a pessoa. Ou até dando ruim, né? Sim. Né? Já teve casos, né? Infelizmente, que a pessoa até perdeu parte do músculo, né? Necrosou. E também no fisiculturismo acontece isso. Pessoas que erram na mão. Em geral, é uma coisa já antiga. Presente até hoje. Só que antigamente era o tal do Synthol. Sim. Entendeu? O óleo, você conhece o Synthol, né? Conheço, então. Muitos usavam com sabedoria nos pontos fracos para melhorar esse ponto fraco. O ponto fraco é aquele ponto que você treina bastante tempo, né? Bastante tempo, ele não acompanha os outros. O treino ele melhora, mas nunca deixa o ponto fraco forte. Sim. O preenchimento veio para isso, para deixar o bíceps bonitinho, o deltoide mais redondinho. Então, antigamente, até hoje se usa bastante isso. Só que a ciência vem evoluindo. Você é o especialista. Hoje nós temos PMMA, está sendo muito utilizado, você sabe disso, por homens e mulheres, no meio fitness, no fisiculturismo, nas musas, e em pessoas normais, que não desejam palco. O ácido, hialurônico, né? Muito utilizado também. Sim. A diferença é que o ácido, fala aí, do PMA para o ácido. Vamos falar de todos os preenchedores reais que Reais, o mais hoje em dia. Mais em dia. Primeira coisa, o Synthol. O Synthol, ele é um óleo que ele é aplicado dentro da musculatura. Qual é o problema todo, Cacá, do Synthol especificamente? Conta aí pra gente. O Synthol, você pega um ponto fraco que você tem. Então vamos supor que sua parte posterior do deltoide seja um ponto fraco seu. Você vem e faz Synthol. Isso aí. O Synthol, ele promove uma inflamação dentro do músculo, um aumento de volume que naquela hora fica bom resultado. Só que o problema é que a longo prazo, o Synthol gera uma necrose muscular. Ou seja, aquele ponto fraco que era fraco vai ficar mais fraco ainda. E cada vez você vai ter mais dificuldade para ganhar volume e você vai precisar usar doses mais altas de Synthol. Então, uma dica para quem usa Synthol, não use mais Synthol. Nós temos outros preenchedores mais seguros, definitivos e temporários que são muito mais seguros. Olha só, ele está bem atualizado. Parabéns. Sim. Sabe por quê? Isso aqui é uma conversa, não tem nada armado não, é uma conversa. Muita gente, na prática mesmo, põe Synthol tipo nas dorsais, entendeu? Precisa aumentar o volume das dorsais. Sim. Com o tempo, as dorsais perdem capacidade de hipertrofiar.
E o cara vai perdendo volume na dosagem. E a forma. Sem dúvida. Tem muita gente que a parte mais distal, mais baixa, começa a sumir. Entendeu? Porque perdeu essa capacidade. E aquele ponto fraco, que era fraco, vai isso, entendeu? Por um momento ficou forte, sim, impactante. Vai passando anos, já se torna um ponto bem fraco. Mais fraco. Aí já era. E aí a gente tem outras alternativas. Então, conta aí agora. Nos preenchedores temporários, a gente tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, eles melhoraram a densidade dele. O ácido hialurônico, qual é o grande problema do ácido hialurônico? Conta aí. Custo, caro. Ele é muito caro. E ele dura em torno de 6 meses a 1 ano. Sendo que daqui 6 meses a 1 ano você tem que fazer outro preenchimento. E seria uma boa estratégia para quem não quer algo permanente. Boa estratégia. Né? Porque não quer para sempre. O ácido hialurônico. Só que assim, a maioria das vezes quando você tem um ponto fraco, você quer para sempre. É. Você não quer, eu tinha o deltoide, eu vou voltar. Então o problema todo do ácido hialurônico hoje é valor. E reaplicações. Certo. Existe uma outra alternativa que o pessoal tem usado muito hoje, Cacá, que é o plasma rico em plaquetas. O PRP. PRP, olha. Ou o PRF, plasma rico em fibrina, que são derivados do sangue. Então você coleta o sangue, faz uma preparação e aplica. O PRP, na medicina regenerativa, eu ponho na cabeça. Ele é maravilhoso. Por exemplo, para calvície, para rosto, ele melhora muito. Articulações, maravilhoso. Só que como preenchedor, você me desculpa, não serve. É momentâneo também. Momentâneo. Uma semana? E um mês. Um mês. Vamos colocar no máximo um mês. Ele não é um volumizador, ele é um regenerador. E eu tenho que entender o princípio. Muito bom, né? A plaqueta, ela é responsável pela coagulação e por todos os fatores de crescimento do nosso corpo. Então, por exemplo, se você tem uma lesão muscular, aplicar o PRP, maravilhoso. Se você tem uma lesão de cartilagem, de tendão, PRP, maravilhoso. Mas para preenchedor... para volumizar... é muito pequeno o benefício. Para estética em geral, não seria. Então, assim, o PRP... não compensa. Não vejo ele como um concorrente direto. E uma alternativa é o PMMA. Que está em alta, tá? Que está em alta. Tá em alta. Só que a gente fala que todos esses, Cacá, são armas que a gente tem. Ferramentas, né? Ferramentas. Só que uma arma, quando bem utilizada, por quem sabe utilizar no plano adequado, ela tem suas indicações. E aí o pessoal fala, mas o ácido hialurônico, ele é temporário. Sim, mas eu falo que preenchedores temporários também deixam sequelas definitivas. Sim. Se você aplicar um ácido hialurônico dentro do vaso, ele pode causar uma trombose, uma necrose da região, assim como o PMMA. Não existe, Cacá, procedimento isento de risco. É qualquer um, né? Todo procedimento. Até mesmo, você está na academia, você mesmo postou esses dias uma menina fazendo um agachamento. Você viu, cara? Com barra, que triste. Que fatalidade. Ou seja, peso inadequado, posição inadequada e quem estava orientando de forma errada. E acontece muito, tá? Não é um caso isolado. E acontece não é. Em todas as áreas. Infelizmente. Então, é isso que a gente tem que entender. O que a gente está usando e como a gente está usando. E aí vem o PMMA. O PMMA, ele é o polimetilmetacrilato. Ele foi inventado na década em 1900, mais ou menos. Muito tempo. A gente utiliza ele na ortopedia desde 1947. Eu pesquisei. 1947. Judê começou a usar como prótese de costela. Mas para fixação de próteses no osso, por exemplo, prótese de quadril, prótese de joelho, a gente utiliza desde 1960. E salvou muita gente. Até hoje. Salvou muita gente. Até hoje. Por exemplo, a gente utiliza para fazer vertebroplastia. Oh my God. O que é vertebroplastia? O paciente tem uma fratura da coluna, eu injeto o PMMA dentro da vértebra. E aí vem uma hipocrisia do pessoal da medicina. Que Conta fala aí. Que o PMMA é uma bomba. Vai matar. Que pode explodir a qualquer momento. Como explodir? Por que na ortopedia não explodiu até hoje? Que as pessoas erram a mão e pegam também péssimos profissionais. Concorda? Justamente. O então, exagero. aí é que entra. A ignorância, né? E uma coisa interessante, o PMMA começou a ser utilizado em 1998 por Lemperli, que era um alemão, para a parte estética. E aí veio para o Brasil o Dr. Naco, Almir Naco, lá do Rio Grande do Sul, foi quem introduziu junto com a doutora Suzana Barreto, aqui no Brasil. E hoje nós somos referência, o Brasil é referência em harmonização corporal com PMMA. Só que o brasileiro sempre dá um jeitinho, Cacá. O que o brasileiro começou a fazer? Manipular o PMMA. E aí, quando se manipulava e as partículas ficavam grandes demais, elas davam reação de granuloma. Se elas ficassem pequenininhas, elas podiam migrar. Então a gente teve alguns produtos que levavam o nome de Arteplast, Metacril,
que tinham um grau de pureza muito baixo. Muito baixo. E trazia muitos efeitos colaterais. Hoje mudou isso. A partir de 2007, a Anvisa entrou no jogo e falou, olha, só pode industrializado. Nós estamos na 4ª geração do PMMA. Na 4ª? 4ª geração já de evolução. Está evoluindo. Com um grau de pureza acima de 99%. Uau! Ou seja, as partículas têm que ter 40 micras. E foi o tamanho que eles viram que era o ideal. 40 micras é mais ou menos 10 vezes mais fino que um fio de cabelo. Certo. E a gente tem 2 marcas hoje no Brasil que são regulamentadas e historiadas pela Anvisa, que é o Biosymmetric e o Linea Safe. Você pode mostrar pra gente depois? Temos todos Show. Os dois, nós vamos mostrar para vocês. E uma coisa interessante é isso daí, é que nós só temos essas 2 marcas. E aí eu vou entrar num Confiáveis. ponto... Confiáveis não, as únicas 2 permitidas. Permitidas. E aí eu vou entrar num ponto interessante. Existe um mercado negro, Cacá, que o pessoal aplica silicone industrial. É isso aí que muita gente confunde isso. Silicone industrial. O silicone industrial, ele é líquido. Ele é líquido. No Rio, especificamente, a gente tem as mulheres que são chamadas de bombadeiras. As bombadeiras, o que elas fazem? Elas vão naquela musculatura e injetam silicone industrial. O silicone, ele é um óleo. Ele é um óleo. E esse óleo, ele não é absorvido pelo corpo. Esse óleo, ele muitas vezes fica móvel. Muitas mulheres fazem aplicação no bumbum, quando vai ver, vai parar lá no pé. Eu já vi muito sobre isso. Olha que importante, cara. O PMMA não migra. Não migra. O silicone industrial migra. E aí vem um ponto interessante. Mas tem até hoje ainda silicone? Tem, muito silicone industrial. E por que não tira? É proibido. É do mesmo jeito que a droga. Do mesmo jeito que o crack, que a cocaína, é mais barato a heroína, muito mais barato. Ele é um produto que não é feito para ser utilizado no corpo das pessoas, o silicone industrial. Caraca. Ele não tem autorização da Anvisa, é crime. E aí, vamos lá, Cacá. O que acontece? Quem é que pode usar PMMA? Só para você entender. Biomédico não pode. Farmacêutico não pode. Fisioterapeuta esteta não pode. Enfermeiro não pode. Esteticista não pode. Eles não podem porque eles não têm capacitação para isso. Não tem habilitação técnica científica para fazer a harmonização com PMMA. E aí, esse povo já não pode fazer essa harmonização, tá? E aí eles começam a falar mal que o PMMA não serve. Não serve por quê? Muitas vezes porque eles não podem fazer. Não pode fazer e não tem o domínio para fazer e faz errado e dá merda. Justa. Não pode fazer. A verdade é essa. Só que olha o que acontece. Muita gente que faz silicone industrial, eu falei com você, o silicone é proibido. Proibido. O PMMA é permitido. Você imagina o seguinte, você tem alguém que não é médico e está aplicando silicone industrial numa pessoa. Se a polícia chegar lá e souber que ele está aplicando silicone, o crime é doloso. Ele tem intenção de matar. Uau! Se uma pessoa que não é habilitada estiver aplicando PMMA, o crime é culposo. O produto é permitido, só que ele não tem habilitação para fazer aquilo. Então, quando chega qualquer pessoa, mesmo que aplicou silicone industrial, e chega lá, o advogado fala o que com ele? Fala que foi PMMA. Você entendeu? Entendi. Então, muitos casos que são feitos silicone industrial, o pessoal entende. Então, estão queimando o nome do PMMA. A verdade é essa. Tudo é PMMA, isso que eu estou te falando. Tudo de ruim que acontece é o PMMA. E o PMMA não é assim, é isso que a gente fala. O PMMA, a maioria das vezes, a culpa não é dele, e sim da técnica, ou do plano, ou do local inadequado. É isso que a gente fala. Então, alguém atropelou um ciclista, a culpa é do carro? Não, a culpa é do motorista, que podia estar bêbado, podia estar em alta velocidade. Eu não posso culpar o carro. Assim como o próprio PMMA. Ele é uma substância biocompatível, não provoca alergia, não provoca infecção. Você tem complicações? Tem. Até interessante isso daí. Quais as complicações Vitamina D em excesso? A vitamina D em excesso. Nós vamos entrar já li sobre isso já. Nesse ponto. Vamos lá que eu vou te falar as 5 complicações mais frequentes. 99% dos casos vai ser uma das 5. A primeira delas é hematoma. Isso não é complicação. Isso é uma intercorrência que aconteceu e que vai se resolver em torno de 10 a 14 dias. Só que o problema todo do hematoma é que se a pessoa tomar sol, aquilo pode pigmentar a pele. Sim. E aí você tem que tratar uma hipercromia na região. Mas é uma complicação. Ok. Segundo, seroma. Seroma. Quando você faz grandes descolamentos, principalmente no bumbum das mulheres, que elas às vezes têm celulite,
essa mulher pode desenvolver seroma, que é o que? Um acúmulo de líquido na região, principalmente pelo tecido gorduroso. A cirurgia plástica tem muito seroma também. Quando a gente tem seroma, a gente precisa fazer uma drenagem, muitas vezes usar uma medicação para aquilo dali, às vezes a gente coloca... Mas é fácil de resolver. Fácil de resolver, assim como hematoma também é fácil de resolver. Colocar um tape e cuidar desse seroma. Terceiro, nodulação. Quando é que a gente tem nodulação? Às vezes, o paciente não obedece o repouso adequado. Ele vai fazer força, o músculo tende a jogar o PMMA para fora e no ponto de entrada pode dar uma nodulaçãozinha. Essa nodulaçãozinha, ela pode ter sido por refluxo ou por o médico ter colocado, às vezes, num plano inadequado. Lembrando que a gente tem PMMA 2%, 5%, 10%, 15% e 30%. Quanto mais profundo, maior a concentração. Se eu usar 30% num plano superficial, eu posso ter nodulação. E a nodulação ela também é tratável. Hoje a gente faz uma destruição dessa nodulação e muitas vezes a gente utiliza o endolaser para poder diminuir essa nodulação localizada. Show. Tá? Também é fácil de resolver também. Também fácil de resolver. Quarto, infecção. Qualquer procedimento médico estético está suscetível de infecção. E aí o que a gente precisa? Higiene. Usa todos os cuidados que a gente para fazer o procedimento. O PMMA ele vem estéril, ele vem dentro de uma embalagem esterilizada que você faz. Você tem todos os cuidados de asepsia e antissepsia que a gente usa. Você só põe agulha e mais nada. E o paciente, além disso, ele usa um antibiótico profilático. A gente usa antibiótico antes de você começa o procedimento, você já faz antes de ter qualquer problema. Se mesmo assim o paciente tiver algum sinal de infecção, que como eu disse, é comum em qualquer procedimento, isso pode acontecer desde que você pode ter fatores do próprio paciente, fatores da técnica, e você normalmente faz o quê? Antibiótico terapia mais prolongada ou às vezes precisa fazer drenagem da região. Só que eu volto a dizer, não é o PMMA que causa a infecção, mas sim alguma intercorrência ou do paciente ou da técnica. A quinta complicação, que é uma que apareceu há pouco tempo, hipercalcemia. Hipercalcemia, isso aí. Aumento de cálcio no sangue. Isso aí. A maioria das vezes, engraçado isso, Cacá, antes da pandemia, a gente praticamente não tinha casos de hipercalcemia associada a PMMA. Muito raro. Por quê? Porque antes da pandemia a gente não se preocupava muito com a vitamina D. Hoje está em alta. Sim. Famosa vitamina D. Mas isso que a gente tem que entender. Dosagem super fisiológica. A diferença do remédio e do veneno é a quantidade. Dose. Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela orientou que a maioria da população não precisa fazer suplementação ou, se fizer, usar no máximo 1.000 ou 2.000 unidades por dia. Isso aí é. Tá? Vamos lá, 1.000 a 2.000. Nossa, a diferença. Só que a vitamina D ela é lipossolúvel. Quando você usa uma dose, você pode usar tudo num dia só, porque ela vai funcionar durante o mês todo. Então qual seria essa dose? 30.000 unidades por mês. Aí vem um problema. Depois do Covid, especificamente, e o pessoal, às vezes, da nutrologia, da nutrição, eles trabalham com doses suprafisiológicas. Eu falei que é 30.000 por mês. O pessoal recomenda 600.000 por mês. E essa superdosagem, ela é 20 vezes acima do recomendado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ela pode ocasionar hipercalcemia por si só. Mas quando você usa qualquer preenchedor, seja ele ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, PMMA, então não é só o PMMA, todos eles atuam no tecido, fazendo com que o macrófago estimule a nossa produção ali. O macrófago vem, fagocita, e a gente tem uma ativação da 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa. E aí, ali, você começa a ter um aumento do cálcio no sangue. Quando aumenta o cálcio no sangue, a hipercalcemia que a gente fala, acima de 11, a gente fala hipercalcemia. A pessoa pode começar a ter fadiga, pode ter dor de cabeça, boca seca, pode ter cálculos nos rins. E nos casos mais... rins é mais complicado, né? E nos casos mais acentuados, a pessoa pode até desenvolver insuficiência renal. É complicado. Só que para você ter noção, eu, especificamente, tive 2 casos de hipercalcemia sem sintomas nenhum. Os pacientes só viram porque fizeram o exame. Porque os pacientes estavam usando altas doses de vitamina D. Uma estava usando 10.000 unidades por dia, o outro estava usando 20.000 unidades por dia. O que a gente fez? Diminuiu a vitamina D,
começou uma hidratação aumentada. Às vezes você pode usar um diurético ou outros recursos que a gente tem. E a grande maioria dos casos de hipercalcemia são prontamente regularizados, mas a orientação para evitar qualquer problema, por exemplo, eu mesmo tenho PMMA no corpo. Eu tenho PMMA, minha esposa tem PMMA, minha mãe tem PMMA. Então, assim, é a orientação de usar as doses adequadas de vitamina D. E isso você pergunta tudo antes. Até a anamnese é bonitinha, né? Se chegar alguém agora, lá em cima, no talo, epa. Antes da gente fazer o procedimento, você vai ver que a maioria das vezes a gente dosa, né? Até dosa. Como é que está a sua ureia, creatinina, função hepática, função renal. Esse é o controle total, né? Todo o controle para a gente ter esse, digamos assim, os melhores resultados. Sim, e muito bom, porque tirou dúvida de muita gente. Isso é uma realidade hoje no mundo fitness, entendeu? Né? Só sabe, você trabalha com isso sem falar nomes, mas é uma realidade. Pessoas normais, pessoas do mundo fitness, competidores, entendeu? Estão usando essa ferramenta para realmente, entendeu, ter uma estética melhor. E eu sempre falei assim, eu não sou contra, entendeu, preenchedor, eu não sou contra. Lógico, sou contra esses açougueiros, né? Esses péssimos profissionais. Então, gente que não tem habilitação, não tem capacidade nenhuma. Sim, não tem isso é outra coisa. Agora, eu não sou contra o preenchedor. Eu sou contra a falsidade, a mentira. Porque é uma realidade. No nosso meio fitness, as pessoas, eu sei que tem, entendeu? Eu bato de frente. Não estou falando para você assumir que você tem. Mas não minta, não fala que foi outra coisa. Sem dúvida. Tipo, quer ver? A depressão trocantérica. Você atende mulheres. Sim. Mulheres treinadas, condicionadas, mulheres do dia a dia, que treinam a vida toda e a depressão continua lá. Porque faz parte, né? Faz parte. E o que fazer nessa situação? Olha só, isso é muito interessante, Cacá. E eu falo muito com as pessoas em relação à mulher, nós vamos falar. A mulher que malha muito, que ela tem um percentual de gordura, às vezes abaixo de 15%. 10% está bem seca. O bumbum da mulher, normalmente tem uma constituição de gordura maior do que a do homem. O percentual de gordura da mulher é quase 30% maior do que o percentual do homem. Então, para você ter aquele arredondadozinho do bumbum, você precisaria ter gordura na depressão trocantérica, mas também na parte inferior do bumbum. Então, inferior e lateral. Quanto mais essa mulher malhar, condicionada, mais o bumbum dela vai ficar xoxo e a depressão vai aparecer mais. Fica mais acentuada. Então a gente atende muitas mulheres aqui que chegam muito bem definidas, com uma musculatura superior. Fica treinada bonita, mesmo. Perna muito bonita, panturrilha, mas o bumbum xoxo. Incomoda ela. E aí o que a gente faz nisso? Essa harmonização. E aí fica bonito, tá? Fica lindo. Eu não estou fazendo crítica, fica bonito. Não, fica maravilhoso. A gente tem várias artistas que têm PMMA. E uma coisa interessante, o que o PMMA vai fazer dentro da musculatura? Ele, na verdade, eu falo que é o princípio da areia na ostra. A areia, quando ela entra dentro da ostra, ela começa a incomodar a ostra, a sílica. A ostra não consegue tirar areia, ela começa a formar madrepérola ao redor. O PMMA ele tem o mesmo princípio. Eu não falei que ele tem 10 vezes mais fino que um fio de cabelo, só que ele começa a incomodar a musculatura. E o músculo começa a formar colágeno ao seu redor. Então, eu dou o exemplo que quando a pessoa faz esse movimento aqui, ó, isso é a sua fibra muscular trabalhando. Eu vou botar agora o PMMA aqui, ó. Se eu começo a fazer exercício, eu faço uma microlesão de forma mais efetiva. E isso é muito importante para o desenvolvimento da musculatura. Então, o PMMA auxilia na hipertrofia. E uma coisa muito importante, Cacá. O pessoal às vezes entra falando que isso daí é Nutella porque a pessoa não quer mais treinar. Não, tem que treinar. Se a pessoa não treinar, o resultado é horrível. Pífio, é horrível. E a gente fala em treinar... E a gente vê, a gente vê resultados horríveis. Sem dúvida. Porque a pessoa não treina. Mas tem que treinar. Tem que treinar para ficar bonito. Porque você, na verdade, você vai conseguir obter resultados melhores. É utilizando a tecnologia para corrigir seus pontos fracos. Isso aí. Mas eu falo, se a pessoa não malhar pelo menos 3 vezes por semana, não vai ver resultado do jeito que ela gostaria. Isso aí. Então, assim, as mulheres especificamente que querem fazer para depressão trocantérica e para estruturar o bumbum como um todo, para corrigir às vezes aquela bananinha, que é aquela gordura que ficou mais flácida. A famosa gota. Eu converso com vários médicos. Vários. E já tenho entrevista com vários médicos dessa área mesmo, entendeu? Para falar um pouco sobre isso.
Então, essa região caudal, a região da gota, ela é estimulada pelo PMA, para ficar mais visível. Mas tem que treinar, né? Tem que treinar. Fala um pouquinho dessa região aí pra galera. Essa bananinha. Tem que ter uma definição boa. E a gota... Definição boa, muscular. É uma das regiões que a gente consegue... É o tal da cereja do bolo. Cereja do bolo. Nossa, tá muito utilizado no meio fitness. Muito utilizado. Nossa, gota. Quantas atletas perderam um campeonato por causa da gota? Eu sei. Por causa da falta da gota. E quantas ganharam porque melhoraram a gota? Porque melhoraram a gota. Então. Eu sei. Então, só que, olha só, não é uma crítica, entende? Não. São artifícios, são ferramentas, entende? Mas é interessante isso que você está falando. É uma realidade. Aqui, o pessoal vem e critica o PMMA. Usar anabolizante é certo ou é errado? É erradíssimo. Em doses inadequadas. Inadequadas. É isso que a gente está dizendo. Suprafisiológico. Me diz uma coisa, pintar cabelo é certo ou errado? Sim, se você pintar o cabelo todo dia, cai o cabelo. Sim, mas se você pintar de acordo com quem não quer ficar com cabelo branco, é uma boa alternativa. Implante de cabelo é certo ou errado? Ah, não, certo é ficar careca. Não! Eu fiz 2 vezes. Mas é maravilhoso. O que a gente está falando é que a gente tem que parar com essa hipocrisia. Hipocrisia. Sim, implante de silicone no peito. É certo ou errado? Teoricamente é errado, mas fica lindo. Então a gente utiliza todos os recursos. E o PMMA, a gente tem que entender isso. É mais um recurso que a gente usa. Não tem quem usa lente de cor azul. Não, mas hoje nem é lente mais, né? É laser, né? Para deixar a cor. O problema todo que muda até a cor. O problema todo dessa cirurgia ainda, de mudar a cor do olho, não tenho coragem. É que ela é recente. Eu não tenho coragem. E a gente ainda não sabe os resultados a longo prazo. Então esse que é o problema todo. E aí uma coisa interessante que a gente fala é que as pessoas criticam aquelas que fazem uma harmonização, mas usam altas doses de anabolizante. Usam Sintol, usam ADE, coisas piores. Coisas muito piores que vão trazer efeitos colaterais muito piores para a sua vida do que você fazer uma harmonização com uma pessoa adequada em doses adequadas. Sim, concordo plenamente. Sempre quando eu faço post alertando, porque existe muita hipocrisia e muita mentira. A pessoa pega uma modelo, já condicionada, treinada, corpo estruturado, com maturidade muscular, com o bumbum perfeito e a gordurinha baixinha. Sim. Calma aí, não foi a técnica. O seu bumbum, entendeu? Ele não tem esse formato. Sim. Tem exceções? Ok. Pode ter uma exceção no mundo? Tem. Mas regra não é essa. Eu sou contra essas mentiras. Porque é uma realidade e deixa as mulheres tristes. Poxa, eu não consigo. Poxa, eu contratei personal, o melhor que tem, o melhor nutri, o melhor endócrino, e não muda nada em mim. Calma, não é com você. A culpa não é sua. Entendeu? É assim para todo mundo. Algumas, entendeu? Usam ferramentas para conseguir melhorar. Só que não falam. Falam que foi exercício. Sem dúvida. Entendeu? Então é isso que eu bato, entendeu? Acabou de falar aqui, ó. É uma realidade e ninguém está criticando. Se incomoda, se tá triste, tem que fazer. Cara, entende? Não me incomoda. E muita gente não se incomoda. Gosta até da depressão trocantérica. Sem dúvida. Fica. Não é? Tem vários que gostam. Adoro aquela Covid do lado, isso aqui. Isso é uma coisa interessante, Cacá, que você falou. Por exemplo, tem muitas mulheres que vêm fazer aqui e ela fala o seguinte: doutor, eu não quero que tire a depressão trocantérica. Todas falam isso. Eu quero que mantenha. Para ficar mais natural possível. Olha só, isso é muito interessante. Por quê? A gente tem tanto a harmonização feminina quanto a harmonização masculina. E aí, vamos lá. A harmonização masculina, o bumbum é mais quadrado, com mais depressão trocantérica. Sim, eu tenho pra caramba. Mas nós temos vários homens ou pacientes trans que chegam aqui e falam: olha, eu quero tirar a depressão trocantérica porque eu quero um bumbum mais feminilizado. O que é um bumbum, digamos, mais feminilizado? Sem a depressão, a gente preenche, fazendo ele ficar mais arredondado. Até porque quando você faz isso, você deixa um aspecto de cintura um pouquinho mais fino também, né? Mais fina, no visual. Ombrinho trabalhado, dorsal trabalhado, bumbum um pouquinho redondinho. Aí você cria esse aspecto. A relação cintura-quadril. Entendeu? Fica lindo, fica lindo. Eu acho que uma das bundas mais bonitas, eu tô te falando, que eu já fiz, foi de uma paciente trans. E ela fez mudança. Quero ver a foto depois. Fez mudança de sexo. E ela, o seguinte, a grande queixa dela era essa. Porque o bumbum dela era quadrado. Quando a gente fez a harmonização, a relação cintura-quadril... Bota o vestidozinho, nossa, ficou lindo. Ficou maravilhoso. Tá feliz? Ela falou: doutor, até criança, até cachorro me para na rua para me perguntar o que eu fiz. E assim, isso é muito legal, essa transformação. Então, tanto você consegue deixar ele mais quadrado com a depressão, ou você consegue fazer essa volumização lateral para tornar esse aspecto de mais arredondado. Então,
Isso é muito legal porque você atende todos os públicos, né? Isso é bom porque vai tirar muita gente, entendeu? Daquela tristeza. Poxa, eu sou uma limitada, minha genética é horrível. Não, não é. É porque você não usou as ferramentas certas ainda, entende? E uma coisa, Cacá, interessante que eu digo muito é envelhecimento. A gente tem que entender o envelhecimento. A gente começa a envelhecer por volta dos 30 anos. Esse envelhecimento acelera depois dos 40. E a gente começa a desenvolver um negócio chamado sarcopenia. Sarcos vem do grego carne, penia, pobreza. Perda de massa muscular, em média, de 1% ao ano. Perda de força, né? De força, também. 1% ao ano, dos 40 aos 60, tá? A partir dos 60, essa perda se acentua, de 2% ao ano. Ou seja, um homem ou uma mulher que não faça uma atividade física regular, não tem uma alimentação adequada, principalmente prestando atenção na parte proteica, que muitas vezes a gente precisa de uma suplementação, e que não faça reposição hormonal, quando ela chega por volta dos 80 anos de idade, ela perdeu pelo menos 60% da sua massa muscular. Tá muito sarcopênica. Muito sarcopênica. Não consegue nem sentar na privada sozinho. Fala com as pessoas, a atividade física é fundamental, a alimentação é fundamental, a suplementação é muito importante quando bem orientada, a reposição hormonal. E o PMMA, ele veio auxiliar nesse processo. Agora, uma perguntinha muito bacana. Falando de risco. Sim. Uma pessoa que tem bons hábitos alimentares, não bebe, não usa droga, fala droga mesmo, droga, entendeu? Não usa droga, dorme bem, se hidrata bem, tem uma vida saudável. Sim. O risco é bem menor, falando de risco, do que uma pessoa extremamente desregrada. Sem dúvida. Que balada, sistema imunológico lá embaixo, né? Péssimos hábitos alimentares. Essa pessoa deveria refletir um pouquinho sobre isso. Sem Poxa, dúvida. Seria melhor eu mudar um pouco os meus hábitos, criar uma rotina de treino, né? Me preparar, mudar um pouco a minha alimentação, deixar um pouco as drogas, tudo, droga eu falo tudo, né? Álcool em geral, deixar meu sistema imune fortalecido para fazer o que eu quero, um crescimento. Seria mais interessante? Sem dúvida. Entendeu? Porque eu acredito nisso, entendeu? Que a vida da pessoa desregrada demais, entendeu? De degradação pura em todo sentido, pode também ajudar nesse colateral ruim, entende? Olha só que coisa interessante, Cacá. Você citou aí a respeito da longevidade. Longevidade. Eu falei que a gente começa a envelhecer com 30. 30, então seria o meio. Qual seria o ponto final? 60. Nós não fomos programados para viver mais de 60. Mas qual é o grande problema? A gente criou condição de viver 120. O ano passado morreu a brasileira mais velha do mundo, quantos anos? 121 anos. Oh my gosh. Então vamos lá. Não tem o que você falou em relação a se preparar? Peraí, se antes você só tinha que se preparar até 60, era uma coisa. Peraí, 60 agora é a metade do caminho. Não é mais o final. Não, hoje 60 você quer curtir pra caramba. Sim. Vou curtir tudo que eu ganhei agora. Só pra você ter noção, dos pacientes aqui que a gente faz a harmonização, a mais nova tinha 18 anos, a de mais idade, uma mulher de 81 anos. Uau, 80 anos? 81, vou te mostrar as fotos dela depois. E assim, só pra você ter noção, ela é de 81, ela falou, olha, eu já fiz minha mama, já coloquei silicone, já fiz lipo, ela muito bem, parecia às vezes que tinha até 60 anos, se você olhasse, muito bem fisicamente, vou te mostrar ela depois. E aí ela falou, meu sonho é fazer o bumbum. E aí a gente fez todos os exames dela, e ela fez o bumbum, ficou lindo o resultado, ficou maravilhoso. E desde que você esteja, digamos assim, preparado para fazer aquilo que você disse, o resultado dela foi fantástico, com 81 anos. Mas por quê? Se alimentando bem, ela faz atividade física, ela faz reposição hormonal, ela trabalha toda a parte de suplementação. E muita gente acha, que eu trabalho com treino online, né? E a pergunta frequente é, depois de 50 eu consigo ganhar massa muscular? Consegue, sem dúvida. É mais lento? É. Mas parado é pior ainda. Mas é um dos grandes objetivos. Tem que treinar, entende? É manutenção da massa muscular. Manutenção. Isso é muito importante. Por quê? Se a gente não mantém a massa muscular, eu falo isso, tá? Falo isso com os pacientes direto aqui. O que leva uma pessoa para a cadeira de roda? Perda de força muscular. Enquanto, Cacá, você conseguir levantar sozinho de uma cadeira e ir no banheiro, isso não é problema para ninguém. A partir do momento que eu viro e falo, Cacá, você me leva no banheiro porque eu não consigo me levantar mais, você começa a se tornar um problema. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, a manutenção da massa muscular, a manutenção da força muscular é um critério fundamental para a longevidade e para a sua qualidade de vida.
Agora uma pergunta muito ótima, excelente. Agora uma pergunta maravilhosa que vai ajudar muita gente. Eu conversei com vários médicos. Assim, vocês são referência no Brasil. Para assimetria, tipo, vindo de uma lesão. Sim. PMMA seria muito útil? Olha só, isso é interessante. Bíceps, peitoral, ou assimetria de genética mesmo. Sim. A região external aqui não preenche por nada. Aí o cara tem o peitoral lateral aqui mais desenvolvido, a região lateral ou inferior, mas a parte external vazia. Ou um rompimento de bíceps também. Eu já vi alguma coisa parecida que tem como melhorar. A gente trabalha muito, principalmente a parte de lesão. Ou as deformidades genéticas ou adquiridas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma cirurgia e uma perna ficou mais fina do que a outra. A gente consegue fazer um nivelamento. Show. A pessoa teve poliomielite. A poliomielite acometeu muita gente no Brasil. Então, às vezes, um lado, o bumbum é mais fino, a coxa é mais fina, a panturrilha é mais fina. E a gente consegue fazer esse nivelamento. E, assim, a vida do paciente modifica. Tem um paciente que a gente fez esses dias, terminou o tratamento dela, porque a gente faz em etapas, quando são muitas áreas. E ela falou, doutor, você não sabe a dignidade que você me voltou à vida. Ela mora na praia, em São Paulo, e ela não colocava um biquíni. Ela falou, eu moro na praia há mais de 50 anos e eu não uso biquíni. E esse verão eu voltei a usar um biquíni, depois de mais de 50 anos, porque eu não tenho mais vergonha da minha perna. Eu tenho muita mensagem recebo, muita mensagem. E essa pergunta é sobre isso mesmo, porque tem colegas, que não colocam uma camiseta porque rompeu o bíceps. Tem vergonha do bíceps. Sim. Então seria uma grande indicação. O que a gente diz é o seguinte, Cacá, quando você tem uma ruptura de bíceps, você tem que entender o seguinte, você teve uma ruptura da parte tendinosa em relação à parte muscular. A função do bíceps, mesmo se você fizer cirurgia ou se você fizer uma harmonização com o PMMA, você não ganha a função. Mas você ganha a volumização. É isso que eles querem. A parte estética. Você consegue fazer a correção. Até porque a parte muscular, a gente começa a compensar com outra musculatura. Sim. Então, por exemplo, pacientes que têm agenesia do peitoral, chamado síndrome de Polanco. Eu já vi já. A gente consegue fazer essa correção. Ruptura de peitoral, a gente consegue fazer essa correção. Estão ouvindo? Assim, estão ouvindo aí? Salvação para vocês. E assim, isso é legal. É legal. Vários pacientes procuraram vários profissionais de diversas áreas, dermatologista, cirurgião plástico, ortopedista. Não resolveram. Não tem solução. E o PMMA atua de forma efetiva nessa correção, nessa harmonização. Eu já li sobre isso, eu vi. E também era utilizado, sabe para quê, Cacá? Para lipodistrofia em pacientes HIV positivo, que é uma das indicações em bula. O que acontece? O paciente que era HIV positivo, perde muito. Ele começava a perder muita gordura e aquilo às vezes ficava assimétrico. Então o PMMA durante muito tempo foi utilizado e até é uma coisa que a gente fala. Se o PMMA pode ser utilizado num paciente que tinha imunodeficiência, por que não pode ser utilizado num paciente que tenha um sistema imunológico adequado? Então assim, a gente utiliza já há muito tempo, tem todas essas indicações e uma coisa que vem crescendo muito o uso, né? Panturrilha. Panturrilhas. Vamos falar sobre isso. Só que tocou num assunto muito bom. Depois panturrilhas. E por que esse terrorismo no PMMA? Vamos lá. Já falamos um pouquinho, já falamos. Sim, já, por exemplo. Mas para resumir. Vamos lá. Então, primeiro são os profissionais que não podem fazer. Profissionais incapacitados. Não, e que eles têm capacidade, eles têm, alguns profissionais, eles têm capacitação nas áreas deles, mas não eles não domínio. Podem fazer a harmonização corporal com PMMA, porque eles não sabem tratar as consequências. Sim. Então, a primeira coisa. Segundo, a gente tem duas classes, que são os dermatologistas. Os dermatologistas, muitos deles querem vender procedimentos com ácido hialurônico, com hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona. Eles querem vender. Esses preenchedores são temporários, diferente do PMMA, que é definitivo, e o paciente precisa de reaplicação. Então esse paciente ele vai se tornar meio que refém dessa tecnologia. Então o dermatologista ele se sente ameaçado por reserva de mercado. Não existem estudos reais. Se tiver estudo, manda pra gente, que a gente vai... Tem um estudo que saiu recente, até agora, dia 20 de dezembro. Eles fizeram um grande estudo, que vocês vão, às vezes, até achar. Complicações do PMMA, eu vou te passar tudo depois. Complicações do PMMA e riscos nefrológicos, da parte renal. E aí eles fizeram 239 complicações.
Mas eles não dizem 239 complicações de quanto. De quanto? Entendi. Se foi de 1000 é muito. É muito. Mas se foi de 10.000 não é nada. Depende da quantidade. Sim, e as complicações que eu te falei, hematoma, seroma, infecção, hipercalcemia, tudo. Tudo isso daqui. Então, peraí, se é uma complicação ou uma intercorrência que acontece com qualquer problema. Legal, aí vamos lá. Então, a primeira coisa é que eles já não fizeram essa, digamos, análise adequada. Então foi tendencioso. Muito, mas vamos lá que você vai ver o restante. Então, primeiro, eles já não definiram isso. Segundo, era uma análise feita online, Cacá. Poxa, aí... O médico entrava e fazia online através de um formulário que você preenchia online. E aquilo dali você não precisava documentar nada. Outro ponto. Aí vem o lado... Eu senti isso, sentimentos. Aí. Vamos lá, o pior de tudo. Eles colocaram lá 10% dos casos, 10%, ou seja, 23 casos, foram causados pelo Biosimetric, 10%. 19% foram causados pelo Linea Safe, que são as duas marcas que a gente tem, 29%. E os outros 71%? Não, eles não conseguem informar qual é o produto. E como é que eu vou dizer que foi PMMA? Se só tem duas marcas. Então foi um estudo mal conduzido. E aí qual é o problema? Não só mal conduzido, é um tendencioso. E vamos lá, qual é o problema? As pessoas que fizeram, tá lá, conflito de interesse. Infelizmente elas são speaker da Galderma. Quem bancou esse curso? Quem bancou o estudo? Tá lá. Sempre assim, né? Aqui, eu torço pro Flamengo. E eu vou fazer um estudo sobre o Vasco. Você tá de brincadeira. Na nossa área tem muito isso, entendeu? A pessoa banca o estudo para gente, mas chegar, eu posso entendeu? ser sincero pra você, é um profissional, você me desculpa, Cacá, mas você é muito cara de pau. Só que as pessoas não sabem interpretar um estudo. Entendeu? Não sabem interpretar. Aí engana muita gente, entende? Lógico. E aí uma coisa, qual é o problema? Esses mesmos profissionais, eles trabalham, por exemplo, no CREMESP como conselheiros e eles trabalham no Conselho Federal de Medicina. É um jogo de interesse, né? E até uma coisa interessante, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina é um órgão político. Então a turma que está lá na administração, na direção, é contra o PMMA. Só que eles não consultaram os médicos que fazem PMMA. Tanto é que nós, que fazemos PMMA, somos mais de 500 médicos no Brasil, nós fizemos um abaixo-assinado cobrando ao Conselho Federal de Medicina uma plenária para ter um debate amplo e aberto. Mostrar, tá aqui, ó. Sim. Tudo aqui. Me pergunta se o CFM atendeu a gente. Como, né? Não tem argumento, né? Não. E outra coisa, eles têm medo de ir para uma plenária junto com a gente. Justamente porque o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade de Dermatologia, isso está na nota do CFM, tá? Eles tentam derrubar o PMMA há 18 anos. Me diz uma coisa, por que não conseguiram até agora? Porque não tem evidência, Cacá. Isso. Você entendeu? Se tivesse evidência, não consegue. Produto desse no mercado. Então, em 2013, teve uma consulta pública ao CFM, ao Conselho, e ele falou, o PMMA só deve ser feito por médicos em volumes adequados, com indicações adequadas. Sim. E aí isso daí ficou muito claro. Só que agora, volta essa turma de novo, aí que eu te falei, que hoje é speaker dos outros laboratórios que querem, na verdade... causar um terrorismo por benefício próprio, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, por exemplo, tem até no Brasil, tem um médico cirurgião plástico, que ele cobra uma grana para poder tirar o PMMA dos pacientes. Então, o que ele faz? Ele causa um terrorismo no mercado, para os pacientes ficarem preocupados e quererem tirar. E quem é o salvador da pátria? Eles. E aí ele cobra 80, 100 mil para poder fazer uma retirada do PMMA desse paciente. Eles criam um problema, mas eu vender a solução. Eu tenho aqui. Só que o problema é que o seguinte, o que eles entregam muitas vezes, eles mutilam os pacientes sem necessidade. É complicado. Entendeu? É complicado. Então é esse que é o negócio todo. E aí a gente vem falando sobre todas os casos, né, que a gente tem. Isso é até interessante. Por exemplo, André Surak. O pessoal fala, ficou famoso, né? Ficou famoso. André Surak tem PMMA. Eu vou te mostrar um vídeo depois, eu vou te passar. Isso é até interessante você compartilhar lá na sua rede. André Surak, ela falando que ela colocou hidrogel. É outra. E que o volume para se colocar era em torno de 80 ml. Ela colocou 500 ml. Entendeu? Aí que tá. Aí você entendeu? É a mesma coisa. Hoje, qual é a quantidade de PMMA? Vamos lá, só para ter uma noção. Depende. Por exemplo, quando você vai 150, fazer claro, 150. um glúteo, em média 300 ml. Eu quero 500. Esse que é o negócio. Eu quero 600. A diferença do remédio eu quero 600, estou pagando. É a dose. Entendeu? Então,
E aí a gente teve inclusive uma paciente que morreu com 42 anos, morreu há uns 2 anos atrás. O que aconteceu? O caso dela foi interessante. Lígia, o nome dessa paciente, também vou te passar a matéria dela. Essa paciente, ela colocou PMMA e o resultado ficou muito bom, muito satisfatório. Depois de um tempo, mais de 10 anos quase, ela trocou de namorado e o namorado queria que o bumbum dela aumentasse. Ela voltou para o médico. E aí o médico falou o seguinte, olha só, eu não preciso colocar mais, seu bumbum já está bom. Como o médico não aceitou, ela procurou uma bombadeira e colocou 3 litros de silicone industrial no bumbum dela. Essa paciente começou a ter insuficiência renal, problema renal, e veio a morrer dessa complicação. E associaram ao quê? Ao PMMA. Não aos 3 litros de silicone industrial que a paciente colocou. Tem uma outra que fala muito na rede social. Isso acontece muito mesmo. Até a MC Princesa. MC Princesa. O que ela fez? Só para você entender. Ela fez uma prótese de silicone. Ela conta no vídeo dela. O sonho dela era fazer uma prótese de silicone. Fez a prótese, só que o médico colocou por cima do músculo. Você vai ver depois. O bumbum dela ficou arriado. Ficou arriado. A gravidade joga para baixo. E aí, qual é o problema? Ela mesma fala, o meu bumbum nunca fechou a cicatriz. Ela teve uma infecção. O médico estava viajando, pediu para outro médico operar ela. E aí o outro médico veio, tirou as próteses, lavou e colocou de novo. Qualquer pessoa sabe que se você tiver uma infecção, você tem que tirar e esperar para depois recolocar qualquer outro. O cara colocou a prótese de novo. Nisso que colocou a prótese de novo, infecções gravíssimas. E aí eles tiveram que tirar aquilo dali, o bumbum dela ficou todo deformado e ela implorou para que alguma coisa fosse feita. E aí o inteligente do médico resolveu colocar PMMA. Se você colocasse qualquer coisa ali, qualquer coisa. Se você colocasse hidroxiapatita, se você colocasse ácido hialurônico, se você colocasse qualquer coisa que você colocasse, ia complicar. E aí a culpa é de quem? Do PMMA. Então, é isso que a gente tem que entender. Outra paciente, eu acho que a Mari Michelini, que fizeram na boca dela. PMMA na boca. Sim, uma dentista que fez na boca dela, não foi profissional médico, é isso que eu estou te falando. Primeira coisa, a gente não faz PMMA na boca. Jamais. Então, ou seja, a substância errada, no plano errado, local errado. É esse que é o problema. O PMMA ele é feito para se colocar em planos profundos ou inconsciente. Então, por exemplo, sulco nasogeniano, que aqui a gente não faz preenchimento. Boca não faz preenchimento. Então, infelizmente, ela sofreu todas as consequências, infelizmente, de uma profissional que talvez não tivesse a qualificação para poder trabalhar e fazer o PMMA na boca dela. Só que eu volto a te dizer, o problema não foi do PMMA, e sim do profissional que fez o procedimento dela. Como você falou de planos, plano, né? Músculos, panturrilhas. Muita gente, sabe que é procura, né? Sim. Panturrilhas, né? Mulher, não sei, mas homens incomoda demais. Eu mesmo, eu vou confessar o que eu fazia para competir. Eu nunca usei nenhum preenchedor. Sim. Nunca. Eu usava normal esteroide para ganhar massa muscular. Então, mas o ponto fraco, eu corrigia momentaneamente. Sim. Eu fazia o famoso spot. Certo. Para dar aquela inflamação momentânea, quantidade certa, né? Para você não causar nenhum dano. E criar esse aspecto de volume sem, tá bonito. Sem falar, preenchimento. Então a gente fazia muito isso com o spot, às vezes no bíceps também, para dar um aumento no bico do bíceps, então ficava legal. Panturrilha fazia, até fiz um post nos stories mostrando sem o spot e com o spot, só que é algo momentâneo. Agora eu tô vendo a tendência de muita gente fazer com PMMA. Sim. É uma área perigosa, né? Não é bem perigosa, complexa, né? Sim. Não delicada, mas qualquer coisinha colocar ali já dá uma melhora. Sim. É normal acontecer acidente ou é um lugar seguro para fazer? Vamos lá, só para você entender, Cacá. Isso que você falou até do spot. Se eu tivesse que escolher para fazer em mim ou spot ou Sintol, eu não tenho nem dúvida. O que eu te falei, o spot, ele vai ser absorvido. Depois. Uma semana acaba. Uma alternativa. Sim, muito melhor do que o Sintol que a gente estava falando. Só que você pode trabalhar aquilo de forma mais definitiva, de forma mais duradoura. E aí vem o PMMA na panturrilha.
o pessoal falava panturrilha, ou você tem ou você vai morrer sem. Mas não aqui, de cabrito, ó. Sim, mas não é assim. A gente trabalha hoje... Ó, tem músculo, vendo? O músculo, sim, ó, o músculozinho aqui, ó. Só que a gente consegue trabalhar tanto ela quanto o alongamento dela. O sólio? Também. Uau! Nós vamos mostrar depois. E aí, olha só que coisa interessante. Essa região é uma região que é inexpansível. Ela tem fáscias. Então, quando eu faço uma harmonização de outras áreas, quando eu faço glúteo, eu posso fazer o volume total. Quando eu faço peitoral, eu posso fazer o volume total, sem problema. Mas quando eu faço panturrilha, mais delicado. É uma área delicada. Eu não posso passar muito do volume com risco de síndrome compartimental. Um aumento do volume e eu tenho que fazer uma fasciotomia, que é uma abertura lateral da perna para poder drenar aquele volume da região. Olha a experiência do cara, viu? Então, mulheres, a maioria das vezes a gente faz de 30 a 45. Homens, a gente faz em torno de 45 a 60. Dependendo da altura e da massa muscular da pessoa. Então, essa é uma média. E aí eu vou te dizer que 50% dos pacientes ficam satisfeitos com uma sessão. Uma sessão? Uma. Uau! Com 60 ml, às vezes 45 a 60. 30% dos pacientes precisam de 2 sessões. Às vezes precisa de mais uma. Mas mas é opcional. Exemplo, é opcional. Eu faço com o senhor, com você, pode ser você? Sim. Aí, pô, ok. Aí ano que vem, já tá tudo certinho, bonitinho. Quanto tempo que a gente tem que esperar, Cacá, para poder fazer a segunda sessão? Não sei, falei. Os pacientes perguntam direto. Não sei. Olha o que acontece. O PMMA, ele é a 30%. Ou seja, ele vai ser absorvido do veículo, que é hidroximetilcelulose, em torno de 7 a 30 dias. Então vai dar até uma murchadinha. Aí a pessoa, poxa, perdi tudo. Não perdeu. Porque de 30 a 120 dias existe uma cobertura de colágeno sobre a molécula, a partícula do PMMA. Para volumizar. Então, qual seria o período ideal para fazer a segunda sessão? De 90 a 120 dias. Porque eu já tive aquela volumização, eu não vou sobrecorrigir, não vou botar mais volume do que eu preciso. Já foi absorvido o que tem que ser. Né? Então, e aí a pessoa pode fazer essa segunda sessão. Então, o que eu te disse, 50% com uma sessão fica satisfeito, 30% com 2, mais os 20% com 3. Eu nunca precisei fazer mais de 3 sessões em ninguém. Muito bom, muito bom. Porque você tem a técnica, sabe fazer a quantidade certa. É interessante, né? Interessante porque nada de exageros, né? Cada músculo, cada área tem uma quantidade ideal. E aí então, panturrilha é mais delicado ainda. Mais delicado. E você perguntou a respeito de masculino e feminino. Olha o que acontece. Os homens, muitas vezes, eles não têm a panturrilha. Ali, aquilo incomoda demais eles. Por exemplo, Gustavo Lima, a gente ia até convidar Gustavo Lima, hein? Talvez ele nem sabe que existe. Gustavo Lima é muito bem definido, mas a panturrilha dele é muito fininha. Muito fininha. Então já está convidado, Gustavo Lima, se quiser fazer a harmonização, vem, ó. Vem. Nós vamos fazer. Você verá o meu resultado. Sabe o que eu vou fazer? Vou mostrar depois, vamos ver. E as mulheres, quando elas fazem a harmonização de glúteo, 50% delas querem fazer a harmonização de coxa. Eu falo que o grande efeito colateral do PMMA é você querer fazer mais áreas. Quando você vê o benefício, você quer fazer mais áreas. E o grande mérito do profissional médico é orientar quando parar. Porque a pessoa quer mais. Eu ia falar sobre isso, meu. Eu sou mais. contra exageros. Eu fico preocupado, meu. Então a gente precisa. É igual o treino, entendeu? Sim, é igual o treino. Igual o treino. Volume e intensidade. Calma, cara. Vamos lá. Sem exageros, né? Se você fizer de forma exagerada, você vai se machucar e vai ficar sem treinar durante um bom tempo. Aí acabou, já era. A mesma coisa. O PMMA, então, a gente precisa dosar os volumes. E uma área interessante, Cacá, que as pessoas às vezes buscam um pouco, é posterior de coxa. Posterior de coxa é uma coisa bem complicada. Mas você sabe quem é que faz posterior de coxa? Quem já está satisfeito com toda a musculatura e ele olha e fala, minha posterior de coxa não cresce muito. Mas aí é querer buscar perfeição em tudo mesmo. Mas fica muito bom. Principalmente em quem tem às vezes a coxa mais fina, a gente normalmente faz a harmonização anterior, que a gente preenche vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral, e também a gente faz a parte posterior, que dá uma volumização muito legal. Eu já vi competidores de fisiculturismo revelar para mim, entendeu? Que já fizeram posterior. Sim, entendeu? então. Panturrilha de posterior. Sem dúvida. Então, e a harmonização? Aí fica de lado, aí junta uma perna com a outra, o bicho desce assim, fica muito. A coxa desse tamanho, entendeu? Fica desse tamanho a coxa. Definição de forma bem adequada. E outro músculo que você falou durante a nossa entrevista é grande dorsal. A gente também consegue fazer isso aí esse desenho dessa asa que as pessoas querem ver. E eu falo que hoje o PMMA é um excelente recurso para a gente harmonizar a vida das pessoas. Para harmonizar?
para corrigir a assimetria e para melhorar ponto fraco. Também, sem dúvida. Ponto fraco, volumizar o que você quer e simetria. Assimetria, né, em geral. E lesão, né? Também. Porque tem a simetria pela genética, natureza. Sem dúvida. E tem por lesão. Ou pelas lesões. Que consegue melhorar isso aí. Sem dúvida. Então vamos lá fazer a sua agora? Rapaz, e aí? O que vocês acham? É um procedimento bem tranquilo. Você vai ver o seguinte. Logo que chega aqui... Eu vou conseguir andar? Vai conseguir andar. Ele vai fazer as fotos antes do procedimento. E aí depois vou guardar as fotos. Sim, essas fotos são fotos documentadas. Depois de quantos dias eu posso revelar as fotos? Vamos lá. Não, a foto você pode colocar. Não, eu tenho que mostrar a evolução. Você vai mostrar o antes e o depois. Só que o resultado final a gente vai ver com 120 dias. Então eu vou mostrar o final com 120 dias. Legal. E aí o que acontece? A gente vai te dar uma medicação para dar um alívio da dor. Tá? Sim, lógico, eu sei. Vai melhorar aquilo dali. Aí é feita a anestesia superficial, depois a anestesia profunda. Outra coisa, Cacá. A gente só utiliza a agulha para fazer o botãozinho anestésico. Todo o procedimento é feito com cânula. Então, assim, o risco de ter trombose, eu nunca tive nenhum caso de trombose. É mínimo. E não será comigo. E não vai ser com você. Não será. E aí, o que acontece? Depois do procedimento, a gente coloca os blood stopper, que são ali os orifícios. Você já vai sair andando. Aí você vai avaliar antes para saber, vai colocar onde? Ou olhando já? Não, medial mesmo. Medial. Medial? Aqui é a parte de dentro do corpo, aqui medial, lá lateral. A fíbula, que está aqui, ó, a fíbula, ela já é arqueada. A fíbula, ela já é arqueada. Então, essa região, naturalmente, já é mais arqueada. Então, aqui não bota não. Então, aqui que bota mais, então, né? Coloca mais, depende de onde a pessoa precisa. Se quer de frente, volumizar... E a gente, muitas vezes, consegue corrigir lateral até e medial. Alguns desvios de eixo. Por exemplo, o paciente que tem genovalgo, você consegue fazer, às vezes, uma correção meio que artificial, você consegue fazer. Quem tem genovaro, que às vezes não consegue encostar de um lado de outro, você consegue fazer essa harmonização de forma mais adequada. Então a tendência é botar menos na lateral. Normalmente, sim. E mais no medial. Mais no medial. E a região solear, que dá aquela região também de canela grossa. A parte do bico, a gente cresce... Aqui assim? Isso, a gente cresce. Que é músculo, né? Na verdade, o solear, ele é maior do que o gastrocnêmio. Sim. Entendeu? De volume, entendeu? Dúvida. E a gente preenche os dois, né? Os dois. Entendeu? A gente pensa que ele é pequeno, ele é maior que o gastrocnêmio. E uma pergunta que as pessoas fazem com frequência: pode preencher a canela aqui embaixo? Não acredito. Qual é o problema todo? Não. Tanto a canela quanto o antebraço, essa região... O antebraço é grande, só. É grande, né? Olha lá, é grande. Só que aqui para baixo, aqui às vezes, essa região aqui são vários compartimentos de tendão. Aqui é pele, é osso. Se você preencher aquela região, você pode às vezes começar a desenvolver uma tendinite. Tem gente que perguntou sobre isso? Pergunta. Não acredito. A gente tem paciente, Cacá, de várias formas. Na verdade... Tem gente às vezes que tem a canela grande e fina. Na verdade, tá? O preenchimento, ele está em alta. Sim. A tecnologia, a ciência está avançando muito. Muitos médicos bons, maravilhosos. Não é só músculo, não é só estética. Eu tenho uma aluna que trabalha com esse em Miami, só que o dela é preenchimento íntimo, peniano e vaginal. Dá para você fazer o preenchimento, sim. Olha que ela mostrou as fotos. Fica a coisa mais linda, entendeu? Sim. Na mulher, entendeu? Fica jovem. Sim, porque... E no homem, cria mais volume. Vamos lá, que é bem legal. Eu tenho formação também para fazer preenchimento íntimo. Não é uma expertise que eu faço. Eu não quero, ok? Não, eu tenho que dizer. Eu não vou mexer, não tá quieto, não. Tá bom assim. Tá bom assim, deixa quieto. Olha que coisa interessante. A mulher, especificamente, quando ela começa a envelhecer, os grandes lábios eles começam a ficar mais murchos. A minha esposa vai fazer ano que vem. Vai fazer. Então, você pode fazer esse preenchimento ou com ácido hialurônico. Qual é o problema todo? Fazer novos preenchimentos. Sim. Com PMMA. PMMA também? Também dá para fazer. Mas isso que eu estou te falando, a concentração que é feita é a 10%. E você tem que fazer com um profissional. Eu não sabia isso, adequado. Sim, o PMMA é um preenchimento definitivo, que vai te dar um ganho de durabilidade muito maior. Em relação ao peniano, Cacá, em relação ao peniano, eu falo que eu sei fazer, mas eu acabo não fazendo nos pacientes. Por quê? Eu digo, o PMMA é um preenchimento definitivo. Quando você faz um preenchimento e o cara está casado, vida normal, aí o cara começou a chegar com 50 anos, separou da esposa, cheio de problema na cabeça, aquele negócio, e começou a brochar. Aí ele vai dizer que a culpa é de quem?
É complicado. Ela fala que a culpa, é do preenchimento. Então eu só estou te falando porque eu não faço. Só que eu tenho amigos que fazem aqui no Brasil, fantásticos. E aí vem preenchimento com ácido hialurônico. No lá pênis. Tá em alta em Miami, tá? Sim, mas qual é o problema todo do preenchimento com ácido hialurônico? Você tem que fazer reaplicações. Isso aí. E ele é um preenchedor temporário. Ele vai ser absorvido. Quem diz que ele vai ser absorvido de forma igual? Ficam muitas irregularidades, às vezes, no pênis. O pessoal brinca falando que fica um pênis igual um choquito. Uau! Cheio de pontos com ácido hialurônico. É a grande crítica ao ácido hialurônico. Você entendeu? Entendi. Já o PMMA, ele forma como se fosse uma capa ao redor. Ele não é preenchido, no corpo cavernoso e esponjoso. Não, é na pele. Na pele, sim. É como se fizesse uma capa. Então, qual é o grande X da questão? Eu não sabia disso, não. É que eles perguntaram para mulheres, se o seu parceiro, você pudesse ter o pênis dele maior ou mais grosso, 93% falaram mais grosso. Por quê? Porque o canal da mulher a grossura que dá mais prazer à mulher. E quando você faz um preenchimento genital, eu estou te falando pela minha experiência, eu já fiz alguns colegas com PMMA, o resultado é maravilhoso. E aí você ganha mais ou menos de diâmetro, a gente fala de diâmetro, em torno de 1,5 a 2 centímetros de diâmetro por sessão. É muita coisa. É feito eu acho muita coisa. Em sessões. A maioria das vezes você faz 10 ml, depois você faz mais 10 ml, você faz mais 10 ml. Esse que é o negócio. Eu tenho esse amigo que é especialista aqui no Brasil em preenchimento íntimo, chama Dr. Honório Menezes. Ele conta, inclusive, nas aulas dele, que ele tem um paciente que o cara trouxe uma lata de Coca-Cola. Ele falou, eu quero que fique da grossura de uma lata de Coca-Cola. Tá doido? E aí a gente brinca, mas isso é verdade. Essa é a grande diferença tá vendo? Entre não o sabia. remédio e o veneno. Mas, para aquelas pessoas, então, crescimento, você tem outras técnicas. Outras técnicas. Você tem a parte de tração, que pode descolamento também. Descolamento do ligamento. Mas o ganho de volume do pênis pode ser feito tanto com ácido hialurônico como com PMMA, sempre lembrando que a gente precisa de profissionais adequados para fazer isso. Lógico, não é assim mesmo. Muito boa entrevista, muito obrigado. E aí, vamos fazer isso aqui? Vamos avaliar? Depois vocês verão. Será que não vão aproveitar logo não e... Imagina! Cadê a garrafa de Coca-Cola? Garrafa de Coca-Cola. Valeu. Muito obrigado, doutor. Valeu. Valeu.